essa aula aqui sobre as patologias do sistema cardiovascular, viu? Vocês encontram esse conteúdo nas disciplinas de patologia, ok? Então, pessoal, para entender em si a patologia do sistema cardiovascular, é importante saber que o sistema cardiovascular em si é composto pelo coração, pelas artérias, pelas veias e os vasos linfáticos. As patologias em si do sistema cardiovascular, ele representa a principal causa de morbidade e mortalidade em quase todos os países no mundo. Para se ter uma ideia, em 2015, uma em cada 3 mortes ocorridas no país relacionavam-se exatamente a essas referidas patologias, ou seja, quase 350 mil óbitos, ok? Nos vasos sanguíneos, a patologia vascular em si produz enfermidades por meio de 2 mecanismos principais, né? Que é pela estenose, como vocês veem nessa imagem aqui, né? Pela estenose ou obstrução dos vasos, que pode ocorrer de modo progressivo, como por exemplo através da arteriosclerose ou súbito também, né, por causa da trombose ou do embolismo. E nós temos também outro mecanismo, né, que é a debilidade das paredes vasculares, que basicamente pode predispor à dilatação ou à ruptura desses vasos, tá? Basicamente, antes da gente começar abordando as patologias dos vasos sanguíneos, é importante saber como é que funciona a anatomia em si da artéria e das veias. Mas o que é esses vasos normais em si, tá? Basicamente, a morfologia dos vasos sanguíneos, ele segue um padrão praticamente constante ao longo de todo o sistema vascular. As artérias, basicamente, né, elas são responsáveis por receber e transportar o sangue que vem das câmaras cardíacas e precisam resistir, né, aos pulsos de intensas pressões sanguíneas, tá? E por esse motivo elas apresentam uma camada muscular que as tornam mais espessas, basicamente, como vocês observam que elas são mais espessas comparado às veias, né? E mais resistente às veias em si. A camada interna das artérias em si, essa camada interna que fica em contato com o sangue, ela é denominada túnica íntima, né? Que basicamente a íntima, ela é composta de uma única camada de células endoteliais que fica em contato contínuo com o fluxo sanguíneo. Basicamente, né, acredita-se que o papel dessas células em si seria somente regular a permeabilidade dos vasos sanguíneos, e não somente ao oxigênio, mas também aos linfócitos e aos outros componentes celulares do sistema hematológico. Entretanto, foram descobertas e atribuídas novas funções a essas células endoteliais, tá? Uma importante e complexa liberação de substâncias regulatórias fundamentais para todos os tecidos do corpo humano responde às diferentes agressões, né? Existem várias funções, basicamente, dessas células endoteliais que estão tabeladas no material de vocês do livro texto, tá? Nós temos a segunda camada, né? Essa segunda camada da parede arterial é a média ou muscular, que a gente também chama, né, que é o músculo liso. Ela é composta basicamente de diversas camadas de células musculares lisas e uma matriz extracelular que inclui a elastina, tá? Basicamente, como vocês veem aqui. Basicamente, a espessura dessas camadas elas variam ao longo do sistema vascular, sendo maior nas artérias próximas do coração e menor nas arteríolas e nos capilares periféricos, quanto mais vai chegando perto desses capilares. As células musculares lisas mais internas, elas são nutridas diretamente por difusão do oxigênio através das fenestras desses vasos sanguíneos. Só que aquelas mais externas, elas necessitam de pequenos vasos oriundos da própria artéria para receber esse aporte de oxigênio, tá? Lembrando que os pequenos vasos, eles são denominados de vasa vasorum, ou seja, vaso dos vasos, que a gente chama em latim, tá? A camada externa em si, né, que é a túnica adventícia, né, é assim chamada, tá? E ela apresenta pouco significado nas patologias do sistema vascular.
Então, agora, sabendo da fisiologia em si, do endotélio, que é da artéria em si, né, dos vasos normais, então nós vamos partir para as patologias anomalias, tá? Então, pessoal, nós vamos iniciar falando sobre as anomalias congênitas. Basicamente, o material de vocês cita o seguinte, que as anomalias congênitas são os aneurismas, as fisturas arterovenosas, a displasia fibromuscular e a arteriosclerose. Só que eu vou falar de uma maneira abrangente de todas essas patologias dos vasos, ok? Iniciando primeiro pelo aneurisma. Em si, os aneurismas eles são observados nos vasos cerebrais e se caracterizam por pequenas dilatações esféricas, como vocês observam nessa imagem aí, e que apresentam uma debilidade vascular. Quando elas se rompem, elas podem produzir hemorragia intracraniana potencialmente fatal, tá? É importante saber ainda sobre esses aneurismas que, além de saber que ela é uma dilatação anormal e localizada de um vaso sanguíneo, quando ela afeta as 3 camadas da parede arterial, tá? Lembra daquela imagem lá que a gente mostrou, basicamente, sobre a estrutura da parede arterial? Pois é, quando ela afeta essas 3 camadas, a gente chama de aneurisma verdadeiro, que basicamente nós temos 3 tipos: o arteriosclerótico, a sifilíticos e os congênitos, tá? Basicamente, existe também o falso aneurisma, que é uma abertura na parede vascular que dá um lugar ao hematoma extravascular, como vocês veem nessa imagem aqui, o falso aneurisma, que ela se comunica livremente com o espaço intravascular, né, o aneurisma pulsátil. As causas basicamente mais importantes do aneurisma é a arteriosclerose, tá? E a degeneração cística da camada média da artéria. Lembra que são 3 camadas, aquela camada do meio. E nós temos também outras causas que são menos frequentes, né? Essas que são as menos frequentes, que é o traumatismo, as infecções e a vasculite, que pode causar a questão do aneurisma, tá? Basicamente, nós temos a questão dos aneurisma arteriosclerótico. Eles se produzem com maior frequência na aorta abdominal, como vocês veem nessa imagem aqui. Outras condições de risco para esse aneurisma da aorta abdominal é a questão da idade, já que mais de 95% desses casos ocorre após os 60 anos de idade. E também nós temos os fatores genéticos. As consequências clínicas do aneurisma da aorta abdominal, ele inclui basicamente a rotura dos vasos na cavidade peritoneal, né? Se tiver essa rotura, com uma hemorragia maciça e potencialmente fatal, né? Além disso, o curso da dissecção pode promover obstrução em alguns ramos dos vasos acometidos pelo aneurisma, causando até mesmo uma isquemia, tá? Então, falando sobre a dissecção aorta, a dissecção aorta ela se produz quando o sangue entra na parede da artéria, como um hematoma que vai dissecando as camadas dos vasos. As dissecções elas são quase sempre relacionadas ao aneurisma. Sabendo disso, existe a dissecção aorta, né, que é um efeito catastrófico quando o sangue ele separa os planos laminares da média para formar um canal preenchido por sangue dentro das paredes desses vasos, como vocês veem nessa imagem aqui que pode acontecer. Deixa eu pegar aqui minha canetinha aqui, ó, tá? A hipertensão arterial ela é basicamente um fator de risco para essa dissecção aorta. A aorta de um indivíduo hipertenso ela mostra a hipertrofia dos vasos, né? E alterações degenerativas na matriz extracelular. O risco decorrente da dissecção aorta depende principalmente da localização dessa lesão. As lesões proximais, né, que é a dissecção, um tipo de dissecção, são mais graves, porque elas podem afetar a aorta ascendente ou percorrem além da porção ascendente para até a porção descendente, tá? Os sintomas clássicos da dissecção da aorta é a dor torácica intensa,
e transfixiante de início súbito. O diagnóstico diferencial elementar pela apresentação da doença é basicamente o infarto agudo do miocárdio. Bom, vamos continuar falando sobre essas anomalias que podem ser congênitas, tá? Não, que são congênitas. Outra anomalia que pode acontecer é a questão da fístula arteriovenosa. O que é isso? Essas fístulas arteriovenosas, como vocês veem na imagem, elas são comunicações anormais entre o sistema arterial e venoso, que ocorre comumente nos vasos intermediários, né? Essa comunicação ela pode não somente acontecer por falha no desenvolvimento das artérias e veias, mas também ser criada cirurgicamente para a obtenção de um acesso, né, com o objetivo de realizar sessões de hemodiálise. Quando as fístulas arteriovenosas elas são muito grandes ou extensas, né, elas podem fazer com que um volume exagerado de sangue ela retorne ao coração. E essa alteração hemodinâmica ela é capaz de produzir uma falência cardíaca, tá? Nós temos outra patologia, né, que é chamada de displasia fibromuscular. Olha a imagem que vocês observam aqui. Esse quadrado de cima, né, deixa eu pegar minha canetinha, o normal, e essa displasia fibromuscular aqui, tá? Que é basicamente o engrossamento focal irregular das paredes das artérias médias e grandes. A sua consequência é uma estenose desses vasos, da luz do vaso, que pode causar um baixo débito e o hiperfluxo do órgão que está sendo irrigado, como por exemplo nessa imagem nós temos o rim. Outra patologia que nós temos é a questão da arteriosclerose, né? Que a arteriosclerose, ela nada mais se caracteriza por lesões da camada íntima das artérias denominadas ateroma, né? Que é também conhecido como placa de ateroma, que se desenvolve e ocupa a luz vascular. Uma placa aterômica, né, ateromatosa, ela consiste em uma lesão sobrecarregada internamente, preenchida por um conteúdo lipídico amarelo e pastoso, como vocês veem nessa imagem aí, que é recoberto por uma capa fibrosa e ela é firme e esbranquiçada, né? Além de obstruir o fluxo sanguíneo, as placas ateromatosas elas podem debilitar a camada média, né? E podem se romper, produzir uma trombose potencialmente catastrófica nesses vasos, tá? Basicamente, a arteriosclerose é uma patologia das mais frequentes na maior parte do mundo ocidental, levando em consideração que ela é a causa principal dos eventos isquêmicos cardíacos e cerebrais. Então, é válido ressaltar que existem fatores de riscos constitucionais, né? Que é o sexo, a idade e a questão da genética, né? Que pode influenciar diretamente. E nós temos os modificáveis, que é a dislipidemia, né? Que é basicamente o principal fator modificável para a doença ateromatosa, que é a elevação do LDL também. E nós temos a hipertensão, que é a hipertensão arterial sistêmica, que é um fator de risco maior também para a arteriosclerose, que são importantes tanto nos níveis pressórico sistólico quanto o diastólico. Nós temos também o tabagismo, que é também considerado um fator de risco. Nós temos o diabetes mellitus, DM, né? E o aumento da proteína C reativa, é importante pesquisar o que é isso, que é assim, a inflamação ela está presente em todos os estágios da evolução da doença arteriosclerótica, mas mais intimamente ela é relacionada com a instabilidade e a ruptura da placa de ateroma. Alguns estudos recentes eles demonstram que os níveis séricos elevados do PCR, que é a proteína C reativa, eles estão associados a um risco maior dos eventos cardiovasculares. Existem outros fatores menores, né, desses riscos, que basicamente é vista a questão da obesidade, né, e não quer dizer que digamos assim, uma pessoa magra não pode ter arteriosclerose, pode ter sim, se ela tiver uma predisposição genética. A questão do estresse também pode levar, o sedentarismo também são responsáveis pelo esse aumento desse risco dessa arteriosclerose, tá? Falando ainda sobre hipertensão, como a gente começou a falar
É importante saber que a pressão arterial sistêmica ela deve variar dentro de um intervalo estreito e bem controlado para não haver complicações decorrentes de de variações excessivas para mais ou para menos, né? Porque a hipotensão ele pode provocar a perfusão inadequada dos órgãos, né? E até mesmo levar à questão da lesão tecidual. Mas, por outro lado, a hipertensão ela pode causar uma lesão vascular, como a questão da arteriosclerose, como foi dito, e pode levar logo a eventos como isquêmicos ou até mesmo hemorrágicos, como AVC, né? Basicamente, os efeitos prejudiciais do aumento da pressão arterial, eles ocorrem de forma contínua e diretamente proporcional ao crescimento da tensão vascular, tá? De maneira geral, o diagnóstico da hipertensão se dá quando a pressão diastólica se conserva acima de 90 milímetros de mercúrio e a pressão sistólica mantém-se acima de 140 milímetros de mercúrio, tá? A regulação da pressão arterial se dá através de diversos mecanismos físicos, químicos e complexos e interativos. De maneira simplificada, a tonicidade desses vasos e os hormônios produzidos pelos rins e suprarrenais, eles regulam a tensão arterial, ok? Então, pessoal, continuando, nós vamos falar agora sobre as vasculites, tá? Existe basicamente as vasculites não infecciosas e as infecciosas. É válido ressaltar que vasculite é nada mais que uma inflamação nos vasos sanguíneos que pode ocorrer em distintos contextos clínicos, né, dependendo do leito vascular afetado, tá? E elas conseguem, teoricamente, acometer a todo e qualquer vaso sanguíneo, mesmo que conserve a predileção por conjuntos vasculares específicos em cada um desse tipo de vasculite. Então, pessoal, a vasculite não infecciosa, basicamente, elas são depósito de imunocomplexo, que liberação de anticorpos e citoplasmáticos antineutróficos, né? Que são anticorpos também anticélulas endoteliais, ou seja, quando o próprio anticorpo vai destruir os endotélios. Nós temos as vasculites infecciosas, que são localizadas em um único ramo vascular, que são decorrentes da invasão do local de alguns agentes infecciosos, geralmente bactérias e fungos, e nós temos em particular os aspergilos, que são fungos, né, e o mucor. A invasão desses vascular ele pode ser parte de uma infecção tissular, mas mais geral, como por exemplo a pneumonia e os abscessos adjacentes, tá? Nós temos também as patologias das veias, que vocês observam aí na imagem. Nós temos as varizes, que as veias variculosas e as tromboflebites, elas representam quase que 90% das patologias associadas com as veias. As veias variculosas, elas são veias tortuosas, como vocês veem nessa imagem, anormalmente dilatadas, produzidas por um aumento prolongado da pressão, né? E a perda desse tono também nessas paredes desses vasos. As veias superficiais da parte superior e inferior da perna, elas são mais afetadas. Quando o indivíduo ele permanece em pé por período prolongado, as pressões venosas elas podem ser até 10 vezes superiores à normal, tá? A dilatação variculosa, ela faz com que as válvulas venosas elas fiquem incompetentes, dando lugar à estase, né, sanguínea, ou seja, o sangue parado ali. Aí pode ocorrer a congestão e pode ocorrer também o edema, né, o inchaço naquele local e, consequentemente, uma trombose, né. As varizes, elas podem variar das outras localidades. Por exemplo, nós temos as varizes esofágicas, como vocês veem nessa imagem, que é uma imagem de um exame, que elas são decorrentes da obstrução de veias da veia porta, que produz uma hipertensão portal, né? Ela pode aumentar também o fluxo de sangue nas veias da união gastroesofágica. Elas são comumente observadas em pacientes portadores de cirrose hepática, tá? A rotura dessas varizes esofágicas, elas podem provocar hemorragia do trato digestivo superior, potencialmente fatal, levando até mesmo choque hipovolêmico.
Tá, nós temos outra situação que são as hemorroidas, que elas podem ser consequência de uma dilatação variculosa do plexo venoso na união ano-retal. Esta dilatação ela pode ser provocada pela congestão pélvica prolongada complicada pela forma realizada ao defecar e também pela gravidez, viu? As hemorroidas elas são incômodos e pode ser uma fonte de sangramento, até mesmo de trombose. A trombose dessas pequenas velas podem provocar dores e ocorre em alguns casos de hemorroidas, viu? Essa questão da trombose, né? Nós temos também a questão das patologias do sistema linfático, que basicamente são muito raros, diferentemente dos processos secundários, né? Que se desenvolvem em decorrência de métodos inflamatórios ou até mesmo neoplasia, né? As linfagites, né, que é a inflamação do tecido linfático, ele é uma inflamação aguda, né, que pode provocar geralmente por uma infecção, né? Vocês podem lembrar mesmo, associar a doença chamada erisipela, que pode causar também a inflamação desses vasos linfáticos também, tá? Bom, pessoal, falando sobre as patologias do coração, nós temos a questão da insuficiência cardíaca congestiva, tá? Que basicamente é um desfecho frequente de múltiplas enfermidades que pode acometer o coração. A maior parte dos casos de insuficiência cardíaca ele deve a uma disfunção sistólica, né? As imagens aqui, a disfunção sistólicas que decorrente da deterioração da função contrátil desse miocárdico. Na maior parte dos casos, tal processo ele é desencadeado por um evento isquêmico ou pela hipertensão arterial crônica, tá? Existe também a insuficiência cardíaca diastólica, que é um defeito do relaxamento cardíaco, tá? Vocês observam a insuficiência cardíaca sistólica e a insuficiência cardíaca diastólica aqui, que se dá em indivíduos de maior idade, geralmente portadores de hipertensão arterial e também de diabetes, tá? A insuficiência cardíaca, o coração ele é incapaz de bombear o sangue satisfatoriamente. A doença ela é assintomática nas fases iniciais, porque o anteparo cardiovascular ele pode se adaptar à redução da contratibilidade miocárdica através de diversos mecanismos hemodinâmicos, como a regulação do tônus vascular periférico e a modificação estrutural da musculatura lisa, né, que é a questão da hipertrofia miocárdica que pode acontecer, tá? Nós temos também as cardiopatias congênitas, que nós temos um exemplo bem clássico, é a tetralogia de Fallot. Esse exemplo aqui é basicamente que ocorre uma comunicação intraventricular, como vocês observam nessa imagem, também uma obstrução do trato da saída do ventrículo direito, né, que pode acontecer, que é a mesma coisa que a estenose pulmonar, e a aorta ela é sobreposta ao defeito septal ventricular, e também pode ter a hipertrofia ventricular direita devido a esse problema congênito aqui, tá? Existe também cardiopatias congênitas obstrutivas que dificultam também o fluxo sanguíneo através do coração. E a principal patologia dessa categoria é a coartação da aorta, o estreitamento da saída da aorta, que é observado com frequência em indivíduos portadores da síndrome de Turner, tá? Nós temos outras cardiopatias, que é a cardiopatia isquêmica, né, que é decorrente da isquemia do miocárdio, que é caracterizada por um desbalanço entre o aporte e a necessidade de oxigênio na musculatura do coração, como vocês veem aqui a isquemia aqui no coração,
que a grande maioria dos casos é consequência do baixo fluxo sanguíneo provocado pela uma trombose de uma placa de ateroma, né? Que vocês observam. Mas existem eventos raros que são decorrentes de outras situações, como a questão de anemias graves e até mesmo intoxicação por monóxido de carbono, tá? A isquemia do miocárdio, que ele pode provocar dor local, né, na região precordial, que pode irradiar para o membro superior e para a região supramandibular, né? E no espectro da isquemia cardíaca ainda, o paciente ele pode apresentar somente um quadro repetitivo de dor precordial, que é decorrência do esforço, que a gente chama de angina pectoris, que pode estar relacionado com a obstrução parcial da artéria coronariana por essas placas de ateroma, né? O infarto agudo do miocárdio, quando a obstrução coronariana é completa, e a cardiopatia isquêmica crônica, que é uma insuficiência cardíaca decorrente de um evento agudo inicial ou uma morte súbita decorrente de uma isquemia miocárdica extensa, né? Que pode comprometer áreas responsáveis pelo controle do ritmo cardíaco, levando até às arritmias fatais, tá? Bom, pessoal, ainda falando sobre as doenças do coração, nós temos a cardiopatia valvar, que basicamente são caracterizadas por estenose e a insuficiência ou até mesmo pelas duas. A estenose ela é uma impossibilidade de uma válvula abrir-se completamente, como vocês veem nessa imagem. E isto ela provoca desde a obstrução ao fluxo sanguíneo de graus variáveis até o refluxo anterógrado do sangue, ou seja, o sangue voltar, né? Geralmente, a estenose valvar ela é decorrente de um processo crônico produzido por alterações nos folhetos valvares, como, por exemplo, a calcificação, né, ou a cicatrização das válvulas cardíacas. A insuficiência ela pode ocorrer pela impossibilidade de uma válvula fechar-se inteiramente, o que permite o refluxo desse sangue, né? A insuficiência deriva de uma destruição, pode derivar de uma destruição desse folheto da válvula, tá? Nós temos também um exemplo que o fluxo sanguíneo anormal através das válvulas cardíacas pode produzir um ruído típico, conhecido como sopro também, tá? Outra patologia são as valvulopatias reumáticas. Como assim? Lembra? A febre reumática, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas ela é uma enfermidade inflamatória sistêmica autoimune aguda, que ela aparece várias semanas depois de um episódio de uma faringite, ou seja, de uma inflamação, né, de uma infecção na garganta. Por isso que tem que ser tratada corretamente, tá? E isso acontece principalmente quando é infeccionado pela bactéria da espécie Streptococcus B hemolítico do grupo A, tá? As deformidades valvulares crônicas, elas são as consequências mais importantes de cardiopatia reumática e se caracteriza por uma cicatrização difusa e densa das válvulas que produzem a difusão valvar. As mais frequentes é a questão da estenose mitral, que pode acontecer aí, tá? Clinicamente, a febre reumática ela ocorre entre as 2 às 3 semanas depois de uma faringite aguda, né, de uma inflamação na garganta, né? E ela é caracterizada por uma polioartrite aguda, também assimétrica, migratória, e acompanhada por uma febre. Os sintomas da valvulopatia reumática ela depende da válvula afetada, embora os achados mais comuns seja a questão do sopro e da hipertrofia e a dilatação desse coração, tá? A maioria dos casos permanece somente em acompanhamento, sem a necessidade da troca das válvulas afetadas, tá? Nós temos também a questão da endocardite infecciosa, né? Que é uma infecção grave que precisa de diagnóstico e intervenção rápida. É também assinalada por uma invasão microbiana das válvulas cardíacas ou de um endocárdio mural, dando lugar a uma vegetação bacteriana friáveis, como vocês veem nessa imagem bem aí. Essas vegetações elas podem ganhar corrente sanguínea e pode levar à formação de êmbolo séptico para qualquer um dos órgãos do corpo. A maioria dos casos decorrentes da infecção é por causa de uma bactéria chamada Streptococcus viridans, tá?
que é um grupo relativamente banal na flora oral normal, que embora o germe mais virulento na prática clínica seja o Staphylococcus aureus, né? Apesar disso. Além disso, ela pode ocorrer também com uma infecção por enterococos, também outras bactérias de outros grupos também, como a Klebsiella, e outras bactérias hemolíficas e tudo mais. A principal situação que predispõe a essa endocardíaca infecciosa é a presença da bactéria no sangue, viu? A porta de entrada ela pode ser a questão da cavidade oral, devido a má higiene oral, ou procedimentos dentários também. E o paciente com esse dispositivo de infusão de medicamentos, né, quando está com catéteres de longa permanência, ou aqueles que fazem o uso de substâncias injetáveis, também apresentando risco elevado de desenvolvimento de endocardite infecciosa também, tá? Nós temos também a miocardiopatia, que basicamente um termo que se aplica às enfermidades intrínsecas do músculo cardíaco, tá? As patologias elas podem ser consequências de alterações prévias, né, ou idiopáticas, ou seja, sem causa aparente. A miocardiopatia dilatada em si, ela é responsável por cerca praticamente de 90% das miocardiopatias que produzem uma disfunção sistólica, como vocês veem nessa imagem aqui, a miocardiopatia dilatada. Só que é uma coisa interessante que no Brasil uma das causas mais frequentes é a infecção pelo Trypanosoma cruzi, que ele é responsável pela doença de Chagas. Outro motivo é a questão das exposições ou a alguns tóxicos, né, como por exemplo a questão do álcool, né, até mesmo o defeito genético nas proteínas citoesqueléticas, tá? A miocardiopatia hipertrófica ela cria uma disfunção diastólica de relaxamento, tá? A imensa maioria dos eventos se devem à mutação autossômica dominante dos genes que codificam o aparato contrátil, em particular a cadeia pesada da B-miosina, tá? Basicamente, nós temos as patologias do pericárdio também, que as principais é a pericardite, tá? E o derrame pericárdico. Que a pericardite primária em si, ela é infrequente, porque a maioria das situações são decorrentes de inflamações produzidas por infecções virais, tá? Ou até mesmo doenças inflamatórias, como a questão do lúpus, tá? Existe também a uremia, né, que é um transtorno metabólico sistêmico, que é mais frequente associada à pericardia também. As neoplasias, que também acometem o pericárdio, também pode provocar pericardite, né, que é a inflamação, né? E os derrames do pericárdio difícil de tratar. Vocês observam essa imagem aqui do derrame do pericárdico, que é válido ressaltar que existe um procedimento, né, que é a pericardiocentese, que é feito por um procedimento médico, tá? Geralmente as pericardites elas se resolvem de modo espontâneo ou com tratamento adequado, né, com base na causa. Mesmo que possa produzir complicações hemodinâmicas imediatas, ela pode, se houver um volume significativo de derrame pericárdico, ou até mesmo pode progredir para um sucesso fibrosante crônico, né? A pessoa vai ficar constantemente com um problema cardíaco, né, devido a ser um processo crônico. Bom, pessoal, essa foi a aula que trata sobre as patologias, né, do sistema cardiovascular. Claro que pode ser falado um pouco mais detalhadamente sobre cada uma dessas patologias citadas, mas nós tratamos aqui basicamente de quase todas elas, tá? E muito obrigado por assistir essa aula. Não esqueça de curtir essa videoaula e se inscrever no meu canal. Obrigada!